Evaldo Braga veio buscar Carlos Alexandre? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe. Sonhei com Evaldo Braga. Carlos Alexandre nasceu em Santa Fé, no Rio Grande do Norte, em 1957. Ele foi e é considerado o maior cantor do Rio Grande do Norte. Toda a história que irei contar nesse vídeo está no livro O Homem da Feiticeira. O livro foi escrito por Rafael Duarte. A biografia é fruto de 3 anos de pesquisa, em 378 páginas. O autor narra a trajetória de Pedro Soares, menino pobre do agreste do Rio Grande do Norte, que transformou o sonho de ser cantor em realidade. Em 11 anos de sua carreira meteórica, Carlos Alexandre conquistou 15 discos de ouro e 1 de platina. Foram mais de 2 milhões de discos vendidos em todo o país. As músicas Ciganinha, A Arma de Vingança, Vá Pra Cadeia, Final de Semana, entre outros sucessos, fizeram Carlos Alexandre ficar conhecido em todo o país. Carlos Alexandre, desde quando começou a carreira, era muito fã do cantor Evaldo Braga. Muito, mas muito fã mesmo. No início da carreira musical de Carlos Alexandre, ele era conhecido como o cantor que cantava igual a Evaldo Braga. Quando Carlos Alexandre começou a cantar, ele sempre cantava as músicas de Evaldo Braga, no início dos seus shows. Sorria, meu bem, sorria. Evaldo Braga, um dos maiores nomes da música popular brasileira, nasceu em 1945 e faleceu em 1973. Carlos Alexandre nasceu em 1957, falecendo em 1989. E isso quer dizer que quando Evaldo Braga faleceu, Carlos Alexandre tinha apenas 16 anos de idade. Eles não se conheceram em vida. Evaldo Braga, considerado um dos maiores cantores do Brasil em sua curta carreira musical, vendeu milhares de cópias. Sucesso como Sorria, A Cruz que Carrego, Eu Não Sou Lixo, entre outros sucessos, fizeram Evaldo ficar conhecido em todo o território brasileiro. O povo daquela época se identificava muito com suas músicas. Como disse lá no início, Carlos Alexandre sempre foi muito fã de Evaldo Braga. Ainda no começo era conhecido como o cantor que cantava igual a Evaldo Braga. Em 1982, Carlos Alexandre compôs a música Revelação de um Sonho, em parceria com Maurílio Costa. Na música, Carlos Alexandre fala que sonhou com Evaldo Braga. Sonhei com Evaldo Braga. No mesmo ano, Carlos Alexandre gravou um álbum cover de Evaldo Braga. Agora vamos entender como tudo aconteceu. Evaldo Braga veio buscar realmente Carlos Alexandre em 1988. Carlos Alexandre fazendo muito sucesso com a música Feiticeira, Arma de Vingança, Final de Semana, Ciganinha, entre outras. O cantor chegou de um show e foi dormir em um hotel, junto com seus amigos músicos. Carlos Alexandre dormia em outro quarto. Todos estavam muito cansados depois daquele grande show que tinham acabado de fazer. Eles dormiam confortavelmente naquela madrugada fria na capital paulista. De repente, um grito assustador acorda o guitarrista Niltinho.
Ele corre para o quarto onde Carlos Alexandre estava dormindo, pois era de lá que vinham os gritos. Chegando lá, encontrou Carlos Alexandre desmaiado no chão, delirando. Carlos Alexandre disse para Niltinho: Evaldo apareceu para mim. Ele queria me levar. Ele disse que eu tinha que ir embora com ele. É o Evaldo. Eu vi ele. Carlos Alexandre disse isso em transe. O espírito de Evaldo Braga apareceu para Carlos Alexandre, dizendo que era a hora dele partir. Existem relatos que Carlos Alexandre ficou muito nervoso. No ano seguinte, em 1989, após outros tantos pesadelos com Evaldo Braga chamando Carlos Alexandre, o cantor perdeu a vida em um acidente de carro quando voltava de um show no dia 30 de janeiro. Carlos Alexandre foi sepultado no dia 31 de janeiro, no mesmo dia no qual, 16 anos antes, Evaldo Braga, também voltando de um show, morreu quando seu carro colidiu com um caminhão. No dia 31 de janeiro de 1973. Não foi só na morte que os caminhos dos dois cantores coincidiram. Como se pode observar em suas biografias, Eu Não Sou Lixo, a trágica vida do cantor Evaldo Braga, do jornalista Gonçalo Júnior, e O Homem da Feiticeira, a vida de Carlos Alexandre, do jornalista Rafael Duarte. Os livros detalham a vida dos dois astros da música popular brasileira. Duas personalidades com vida complexas, marcadas por tragédias. Os dois cantores ficaram famosos pelas músicas onde falam de sentimentos reais que passavam no dia a dia. Outro fato interessante é que os dois cantores não foram criados por seus pais. Carlos Alexandre foi adotado por outra família. Evaldo Braga foi levado para um orfanato. No dia do acidente, horas antes, quando retornavam de um show, Carlos Alexandre e outros integrantes da banda resolveram parar numa cidade chamada Belém, no estado da Paraíba, para fazer um lanche. Nesse momento, chegou um mendigo e pediu ajuda. Um dos músicos, quando se dirigia até o carro para pegar algumas moedas, Carlos Alexandre interferiu, dizendo: "Vocês não se preocupem. O que eu vou dar a este cidadão vai valer por todos vocês." Carlos Alexandre tirou do bolso uma nota de 5.000 cruzeiros. O mendigo ficou muito feliz com aquele valor tão alto que tinha acabado de receber e olhou fixamente nos olhos de Carlos Alexandre e o desejou boa sorte. Carlos Alexandre, muito famoso e conhecido nacionalmente naquela época, respondeu dizendo: "Eu sou uma pessoa de sorte. Eu tenho tanta sorte que eu sei que Deus não vai me deixar morrer." Essas foram as últimas palavras de Carlos Alexandre. Nesse momento, Carlos Alexandre assume o volante do seu Opala que tinha comprado há pouco tempo. Outro fato interessante é que no dia da morte de Evaldo Braga, ele estava em um show e uma fã acidentalmente jogou seu crucifixo no chão. Aquele crucifixo, Evaldo considerava como um amuleto da sorte e ele sempre andava com ele. Existem relatos que Evaldo Braga ficou muito nervoso quando viu o crucifixo caindo no chão.
Evaldo Braga viu aquilo como um sinal de algo muito ruim que iria acontecer na sua vida. Após o fim do show, Evaldo Braga pegou o seu Volkswagen TL e partiu. Em seguida, em uma curva perigosa, o seu veículo bate de frente com uma Scania. E no dia 31 de janeiro de 1973, morre o ídolo negro Evaldo Braga. A vida passando por mim, que vou fazer? E aí, o que vocês acharam das coincidências entre Carlos Alexandre e Evaldo Braga? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que temos em nosso canal a história detalhada de Evaldo Braga e Carlos Alexandre. Vou deixar o link aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, já se inscreve, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe.